livro do mês é O Céu e o Inferno, do Sr. Allan Kardec. Hoje, como todos nós somos anjos, vamos falar sobre o céu com o nosso companheiro Robert. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite a todos. É um tema muito interessante porque eu me afinizo muito com essas ideias. De ser anjo? Não, com esse conceito do céu que Allan Kardec traz para nós. Né? Durante toda a minha formação religiosa, dentre os meus questionamentos, um deles eram esses. Né? E eu ficava perguntando, por que isso? Se a gente cada vez percebe novas situações que a própria ciência mostra e que vai de encontro a esses ensinamentos, né, que a gente vem recebendo antes. E pela minha felicidade eu encontrei na doutrina explicações que para mim foram explicações que iriam fortalecer a minha fé junto com o que eu estava observando das informações que eu recebia. Então, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, tudo isso vem desde os primórdios, quando nos povos antigos acreditavam que a ideia de céu eram camadas que revestiam a terra no centro, e cada camada eram os céus, ou seja, eram várias camadas de céu. É como se fosse aquela brincadeira da bola de sabão, que você coloca uma bola dentro da outra e vai criando aquelas camadas internas, mais ou menos desse jeito. Então seria círculos, né? Esferas materiais e translúcidas, né? Transparentes, como se fossem redomas de vidro, né? Bolas de vidro, uma coisa assim, mas transparentes. E dentro dessas esferas, ao redor da Terra, estavam os astros celestes. Então, essa ideia ela vem trazendo essa formação. E aí, foi percebendo que cada vez que os homens se distanciavam da Terra, avançando nessas esferas celestes, ele iria adquirindo ou atingindo elevações espirituais até chegar na última esfera, que seria a esfera onde encontra-se a morada do Pai, né? A morada celeste. Então, na opinião comum, segundo Kardec, existem 7 céus. Isso na opinião comum, né? Sendo que o último seria da perfeita felicidade, que seria a morada do Pai. Mas para outras religiões isso varia, como por exemplo para os muçulmanos, que são 9 céus. E Ptolomeu, o astrônomo Ptolomeu, ele fala de 11 céus, sendo que o último céu seria o Empírio, né? Que é inclusive o termo utilizado para definir na teologia cristã o que seria a morada do Pai, seria o Empírio. Mas para a teologia cristã, existem 3 céus. Seria a primeira região do céu, seria a região do ar e das nuvens. Essa região que nós vemos, do céu azul com as nuvens. O segundo seria o espaço, onde estão os astros e tudo mais. E o último céu seria, no caso, a morada celeste, a morada do Altíssimo. Então, para a teologia cristã, seriam 3 céus. Então, no senso comum, ou seja, na maioria das religiões, são 7. Outras religiões podem variar, como por exemplo os muçulmanos, que são 9, sendo que Ptolomeu, que era um astrônomo, ele dizia que existiam 11 céus. Mas o erro de todas essas teorias, esses posicionamentos, era colocar a Terra como centro de toda a criação, de todo o universo, né? E além disso, limitar a região onde estariam os astros. Então observe como era uma teoria frágil, que à medida que a ciência foi avançando, foi pondo em terra todo esse posicionamento.
E é interessante isso, porque eu perguntava por que essa ideia de quem está em cima que está evoluído e quem está embaixo é que está evoluído, né? Então, por que isso? Eu ficava sempre questionando isso, né? É assim mesmo? E a gente foi construindo essa ideologia de que o inferno é coisa ruim, está embaixo, e que o céu é que estaria em cima das nossas cabeças, então seria algo divino, seria algo bom. E Kardec vem mostrar que não é bem por aí esse tipo de pensamento, né? Então, nessa configuração concêntrica, né, de esferas que vai se formando no céu, além dessas esferas estariam os limites inimaginários do que vai além dos universos, né, dos planetas e tal, onde estaria toda a concepção divina de Deus. Essa seria a da teologia cristã. Mas aí, com o avanço da ciência, primeiro percebeu-se, né, que a Terra não era o centro do universo, era o Sol, né, que o universo era infinito e estava em expansão. Então vieram diversas teorias. Então como é que pode ter uma área, uma região delimitada para isso acontecer, sendo que na própria observação da ciência isso era infinito? E aí vem um questionamento que, segundo Kardec, a maioria das religiões não respondiam. Já que é algo infinito, onde é que estaria Deus? Porque até então, na divisão, o universo era finito e Deus estaria além desse universo. E uma outra situação é que, já que a gente não sabe onde estaria Deus nessa concepção, por que Deus estaria no revestimento desse universo? Sabemos que o nosso pensamento ele irradia. Nós, como espíritos encarnados, nosso pensamento irradia. Nossas emoções são vibrações que irradiam pelos ambientes e podem modificar toda a psicosfera e a egrégora dos ambientes onde a gente está, né? Criando toda aquela modificação de energias, de sensibilidades e de vibrações. Então, por que Deus não estaria no centro, irradiando pelo seu pensamento tudo o que ele deseja de bom para o universo, ao invés de estar nas extremidades? Então, são esses questionamentos que Kardec traz e que a gente fala assim, onde é que estaria? Por que não no centro e sim é colocado como se ele estivesse ao redor, envolvendo, né? E não no centro irradiando para que a sua benevolência atinja a todos pela sua vibração, pela sua sintonia. E aí, com essa ideia, né? Então assim, ele coloca uma coisa interessante. Então, nós seres humanos passamos, os avanços da ciência, ele passa a ser ligados ao que a gente sabe. O que a gente não sabe, para nós é obscuro. Está entendendo o que eu quero dizer? Então assim, até onde a ciência avançou é o que é uma verdade. Mas as verdades do universo, que são muito além dessa pequena coisa que nós sabemos, e por assim a ciência ainda não está tão avançada a ponto de exemplificar e contextualizar, está além do nosso conhecimento. Muitas vezes na nossa imaginação, mas não no nosso conhecimento. E isso nos faz fazer todas essas reflexões e que deixa muitas lacunas de explicações com relação a essas teorias que foram apresentadas aqui das camadas do céu. E aí vem o Espiritismo, dizendo o seguinte: ela traz primeiramente que nós seres humanos temos um destino, que é alcançar a evolução moral e intelectual, consequentemente a evolução espiritual, com o objetivo de que todos nós, futuramente, passamos a conhecer Deus. Porque só quando nós atingirmos essa evolução é que nós vamos estar aptos a conhecer Deus, na sua plenitude. Nós, como seres criados por Ele, nós percebemos Deus pelas suas criações, pelas suas obras, pelos seus enviados, mas nós não temos ainda a capacidade de vê-lo, de senti-lo na sua plenitude, na sua essência maior.
Então, com a nossa evolução como espírito, nós atingiremos esse patamar em algum momento das nossas existências, né? E ela vem colocar que existem dois mundos: o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, no mundo corporal, os seres corporais, eles podem estar vivendo tanto na Terra como em qualquer outro planeta que comporte a vida corporal, nas suas diversas, né, modificações. Inclusive, a gente percebe que cada vez mais a ciência tem identificado formas de vida em outros planetas de outras formas. E, inclusive, dentro do nosso planeta, eles fazem essas observações. Por exemplo, foi identificado anos atrás, décadas atrás, que existia uma bactéria que vivia dentro dos vulcões, naquele calor intenso, onde ninguém mais imaginava que poderia existir vida, e tinha lá, dentro do vulcão, naquele calor intenso, mais de 1000 graus, uma bactéria que vivia lá. Como também nas zonas abissais do mar, do oceano, foi identificado, a partir da evolução das sondas, que existiam seres que viviam nessas zonas abissais, né? Então, antes a ciência achava que era impossível existir vida. Então, por que outro planeta comum, que é só gelo, que é só fogo, que é só calor, não existe a vida? Mas existe uma outra situação, que é a vida inteligente. Que muitos podem comportar vida, mas nem todos possuem vida inteligente. Então, tem todas as questões que envolvem a questão da vida, que eu não vou mais me detalhar com relação a isso, mas que nós somos seres espirituais. E nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Assim sendo, mesmo que exista seres primitivos na forma física, não impedem que existam seres evoluídos na forma espiritual, vivendo nesses planetas, como foi o caso da Revista Espírita, em que Kardec entrevista um ser superior que vivia em Saturno. Até então a ciência não comprovou a existência de vida em Saturno, mas Kardec entrevistou um ser espiritual que vivia em Saturno, né? Ele era de uma existência muito sutil, o corpo dele era sutil, então ele chamava de ser espiritual. Então, a vida na existência, na pluralidade das existências, ela vai infinitamente maior do que o nosso planetinha. Então, o nosso planeta não é o centro do universo, e a ciência levou a, vamos dizer assim, por a Terra todo esse pensamento. Pensando dessa forma, no mundo espiritual, ele está em todas as partes. No nosso próprio planeta Terra, nós temos aqui a vida material, mas imbuídos nessa vida material estão, também aqui em todo local, a vida espiritual. As colônias, os espíritos que estão aqui na esfera terrestre, junto a nós, os espíritos que estão nas zonas umbralinas, enfim, todos ali volitando, agregando-se pela vivência material, porque essa agregação de espíritos no orbe é pela nossa afinidade material. Então, quanto menos evoluído é o espírito, mais necessidade deles se agregarem às vidas do mundo corpóreo. Então, quanto mais evoluído, menos necessidade eles estariam de estar próximos à crosta. Então, para os espíritos, essa ideia de tempo e espaço é muito relativa. Então a gente percebe espíritos que falam em tempos que não é mais a atualidade. Nós estamos vivenciando no mundo material. Relatam situações que viveram lá na Idade Média, em outros tempos. Por quê? Porque para eles o tempo é diferente, como também o espaço. Então, para os espíritos que têm essa libertação material, eles podem estar tanto no passado, como no presente, como no futuro.
Então a ideia de tempo é uma concepção material. O tempo é contado pelas modificações da matéria. Então, no nosso caso, é pelo pôr e nascer do sol. Então toda a questão do tempo é muito relativa. Então quando a gente fala assim de espíritos que vêm trazendo coisas que ainda não existem na Terra, né? Não quer dizer que seja primeiramente, claro que o próprio Kardec nos alerta para questionar, né, sempre os espíritos, mas quem diz que os espíritos desse tipo estariam vivendo na nossa realidade, na nossa situação de evolução tecnológica, na situação de evolução da consciência? Eles poderiam estar muito além disso. Então essa concepção é muito relativa. Então como seria para esses espíritos que vivem, né, nessa elevação, nas esferas luminosas, como seria a felicidade prometida por Jesus e difundida pelos espíritos nas hierarquias, né, de evolução? Então ele volta para as questões da criação dos espíritos, falando que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões e que passam a conhecer e a progredir a partir das suas virtudes e a partir do uso do seu livre-arbítrio. Então, nesse processo, eles vão adquirindo novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, ou seja, tudo que envolve as experiências da vida material. Então, ele vai ali adquirindo essas experiências e fortalecendo em si a sua vivência e sempre avançando, sempre buscando novas experiências. Segundo Kardec, quando ele fala das esferas superiores e dos seres, né, mais evoluídos, ele fala que nós precisamos dessas experiências para que nós passamos a adquirir mais e mais ensinamentos, experiências e saberes, porque os espíritos evoluídos eles têm a inteligência e a moralidade expandida, ou seja, eles conhecem de todas as áreas. Então, quanto mais inferior, mais limitada é o conhecimento dos espíritos. Tá dando para entender, né? Então, os espíritos superiores eles conhecem da biologia, conhecem da mecânica, conhecem de toda da medicina. Eles têm uma amplitude de conhecimento porque eles já ganharam essas experiências ao longo de suas encarnações. Então, por isso que é importante cada vez mais a gente estar buscando novos conhecimentos na nossa encarnação. Claro que a gente não vai conhecer o mundo, as verdades, mas quanto mais coisas a gente trazer para o nosso espírito, melhor. Então, quando a gente vê notícias de idosos que lá com 70 anos estão fazendo faculdade que nunca tinha feito, é uma maravilha, porque ele está ali agregando novos conceitos, novos conhecimentos para a sua encarnação. Por quê? Nesse mesmo capítulo do livro do Céu e Inferno, ele fala que tudo que a gente adquire, todas as aptidões que nós adquirimos na vida material, só vai ser gozado na vida espiritual. Só quando nós desencarnarmos e retornarmos à pátria espiritual é que nós vamos colher os frutos das nossas experiências. Então, nós temos que buscar sempre sair da nossa zona de conforto, e é por isso que a doutrina espírita prega muito que o verdadeiro espírita tem que estudar muito, ler muito, para que ele consiga agregar essas experiências e também ser melhor intermediário dos espíritos. Então, a felicidade, segundo esse capítulo do livro do Céu e Inferno, ele diz o seguinte, que a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro. Então ele coloca assim, que se está ligado ao nosso progresso, essa felicidade, mas isso não impede que dois espíritos em progressos diferentes convivam de mãos dadas. E aí me veio
o nosso anjo guardião, né? E eles estão ali convivendo. E ele deu um exemplo bem interessante, como se fosse assim. Seria como se fossem duas pessoas, uma cega e a outra que tem a vidência, que podem enxergar, andando de mão dadas. Uma enxerga a luz, enxerga o mundo, e a outra não enxerga nada. Então esse não enxerga nada seria a gente. E o que enxerga a luz, que enxerga o mundo, seriam os espíritos mais evoluídos que estão ali nos acompanhando. Então, essa felicidade, segundo Kardec, seria inerente às nossas qualidades. Então, quanto mais qualidades nós adquirirmos, mais felizes nós seremos. E com relação ao mundo espiritual, que segundo ele tem esplendor em toda a sua plenitude, então os mundos espirituais eles são, né, esplendorosos. Existem harmonia e sensações que os espíritos inferiores não conhecem. Em determinadas esferas, nós nem imaginamos como seria a vida nessas esferas, porque está além do nosso conhecimento. Então, segundo Cristo, a cada um segundo as suas obras, né, em Romanos 2, capítulo 2, versículo 6, isso nos remete a dizer o quê? Que se nós somos atrasados na nossa evolução, a culpa é de nós mesmos. Porque nós podemos sempre nos esforçar, porque além da inteligência nós precisamos ter vontade para que nós adquiramos esse progresso que tanto Cristo fala nas suas Escrituras. Então, o que seria a suprema felicidade? Então, nós falamos da felicidade que é ligada às nossas qualidades, aos nossos dons. É por isso que quando a gente fala assim, por que você não faz o que você gosta? Né? Eu gosto de pintar, então pinte. Eu gosto de música, então estude música. Eu gosto de dançar, vá dançar. Porque são as nossas qualidades, são os nossos dons que a gente tem que estar ali sempre desenvolvendo para que a gente se sinta bem. Então a gente tem que aprender a conviver com nós mesmos para que a gente encontre a felicidade. E esse princípio me remete e fala assim, por que não ser feliz agora? Tem que esperar, encontrar, mas eu não estou falando dessa... Se a gente parar para pensar, se está ligado à nossa qualidade, nós somos imperfeitos, somos. Mas por que a gente tem que viver as imperfeições tão intensas que muitas vezes não enchem de culpa, de remorso, aquilo que você colocou no texto que foi lido agora há pouco, né, da nossa juventude, que está cada vez mais triste, mais doente, por viver de forma infeliz, nós podemos viver valorizando e melhorando e aprendendo e agregando novas qualidades para que a gente encontre a nossa felicidade. Então a suprema felicidade, que só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, os espíritos que muitas vezes são libertos da matéria corpórea, eles podem ser espíritos que muitas vezes são evoluídos intelectualmente, mas nem sempre são evoluídos moralmente. Mas, não é isso que eu estou falando? Não, desculpe. Isso aí é outra coisa. Então eles são tão evoluídos intelectualmente quanto moralmente. Então eles são os espíritos perfeitos. Então no progresso intelectual e no progresso moral, necessariamente a evolução intelectual e a evolução moral nem sempre andam de braços dados. Às vezes, numa encarnação, nós desenvolvemos a inteligência, e em outra, nós desenvolvemos a moralidade. E aí, nesse processo, podem existir espíritos que são altamente evoluídos intelectualmente, mas moralmente eles não são. A gente tem vários casos, né, na história da humanidade nesse sentido. Como também tem espíritos que são altamente evoluídos moralmente, mas intelectualmente eles são ignorantes. Então existe um lado e outro na existência do nosso mundo imperfeito. E aí vem as encarnações. Porque na encarnação
é que o espírito vai ter a oportunidade de avançar moralmente e intelectualmente. Moralmente e intelectualmente. Até que os dois estejam avançados e aí eles alcancem as esferas superiores, os mundos da suprema felicidade, né? E como é que acontece esse processo de avançar intelectualmente e moralmente? A partir da nossa vida social. Então, pela nossa vida social, nós aprendemos uns com os outros e também colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu para o outro. Observe a vida do professor, por exemplo. Ele estuda para depois passar para os outros aquilo que aprendeu. É mais ou menos por aí. A gente está ali colocando em prática o que a gente está aprendendo na nossa vivência, né, como espíritos. E é isso que é interessante das encarnações, né? Porque a gente está ali sempre aprendendo um com o outro e aprendendo por nós mesmos, tanto com nossos erros como com nossos acertos. E aí Kardec fala uma coisa interessante. Ele fala assim: seria muito injusto se cada espírito só vivesse uma encarnação. Como é que um espírito primitivo, em uma encarnação somente, alcançaria a evolução intelectual para sair do primitivismo? Não ia ter como. Então é por isso que esse pensamento reforça a ideia da pluralidade das existências, né? Das reencarnações. Porque nós precisamos avançar, né, nas encarnações. E até porque, se fosse só uma existência, e que isso representaria que o espírito ficaria preso naquele estado que ele está. Porque terminou aquela existência, se ele não alcançou o que seria necessário para a sua evolução, ele não teria outras existências. Então ele ficaria preso ali. Isso estaria de encontro à justiça divina. Que a justiça divina é o quê? Você errou, vamos voltar de novo e fazer tudo de novo. Então é sempre assim, né? Faz, volta, até no momento que você acerta e vai para outro momento. Então é assim que Deus nos ensina. Não é aquele Deus que vai dizer: ah, você errou, vou castigar, te jogar no fogo. Não. Quem faz isso é a nossa própria consciência. Nós é que nos culpamos, nós é que nos flagelizamos, né? nos crucificamos nesse processo de vivenciar os erros. Mas Deus não, Ele fala assim: ah, você errou, então peraí, vamos voltar tudo aqui, vamos começar de novo, até que você consiga aprender. E aí Ele vai nos ensinando a sermos melhores. E não recebeu bem as informações, repete de novo. Exatamente. Então, cada existência nos permite avançar, nem que seja um pouquinho, mas nós avançamos. Mesmo aqueles espíritos embrutecidos, né, primitivos, violentos, de alguma forma aquela encarnação vai ser proveitosa para ele. Isso que a gente não regride, né? Não, nós não regredimos. Né? Então, quando o espírito atinge a sua evolução moral e intelectual, ele progride espiritualmente. Então, a evolução espiritual depende da evolução moral e intelectual. Então, o que acontece no estado corporal e no estado espiritual? Então, no estado corporal é um estado transitório. Nós como espíritos, reencarnamos, passamos ali um tempo, 100, 115 anos, 120, 80 anos, e depois retornamos à pátria espiritual. Então, é um estado transitório e passageiro. Já no mundo espiritual, é que o espírito vai colher esses frutos do nosso progresso a partir do nosso trabalho, a partir da nossa dedicação, das nossas experiências, e aí a gente vai usufruir isso no plano espiritual. Então, no estado corporal, a gente vai, nessa transitoriedade, adquirir novas experiências, refazer processos, repensar atitudes, e no plano espiritual é que a gente vai estar colhendo esse tipo de o que a gente adquiriu. Então ele fala assim: como seria a vida nos mundos superiores? É bem interessante isso, porque ele fala o seguinte, que a vida nos mundos superiores já seria uma recompensa, porque nesses mundos seria isento dos males, das vicissitudes do mundo terreno.
os corpos seriam menos materiais e por isso a gente não estaria, seriam mais fluídicos e nós não estaríamos mais sujeitos a doenças, ao envelhecimento. Ele fala também que como não existirão nesses mundos superiores os maus, então nós viveremos em paz uns com os outros. Não teríamos preocupações, né, em relação a adiantamento intelectual e ao trabalho, porque nós já estaríamos evoluindo intelectualmente e nós só estaríamos trabalhando em prol dos outros que ainda não alcançaram aquela evolução. Nós viveríamos a verdadeira fraternidade, porque não existiria o egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não existiria o orgulho. E viveríamos livres, porque não estaríamos reprimindo nada da gente. Seríamos verdadeiros, seríamos únicos, seríamos transparentes na nossa essência, vamos dizer assim, né? Então não precisaríamos sentir preso como nós nos sentimos na nossa matéria. Então, eu achei muito interessante essa descrição dele. E ele fala assim, que antes de culminar na perfeição, nós seres em evolução, nós vivemos a felicidade relativa. Momentos de felicidade, né? Flashes. Então, por exemplo, ele deu um exemplo das nossas etapas como seres vivos, né? Como seres humanos. Como criança, são momentos que nos fazem felizes. Quando jovens, são outros momentos que nos fazem felizes. Como adultos, são outros momentos que nos fazem felizes. Então, nós vivemos felicidades relativas. Então, para os espíritos, essa felicidade não vem agregada à ociosidade. Eles não vão ficar, como diz em uma palestra que eu assisti, não vão ficar lá no céu tocando harpa a eternidade. Pelo contrário, eles vão continuar vivendo no trabalho. Mas não no trabalho nesse sentido, como a gente pensa, né? Mas trabalhando em prol dos outros, para que os outros também alcancem essa plenitude. Então, nessa suprema felicidade, consiste no gozo de toda a criação de Deus. Nós poderemos usufruir de tudo que Deus criou, na sua plenitude. Então, que muitas vezes a gente não consegue nem descrever o que seria essa vida, né? Então, quais seriam as atribuições desses espíritos que estão ali no plano espiritual, no plano superior, no plano resplandecentes, em prol dos outros que não alcançaram ainda a evolução? Como é que seriam as atribuições? Então, assim, o fato do espírito ter alcançado a perfeição, ele estaria livre da própria necessidade de reencarnação. Porque se a encarnação é necessária para aprendizado, ele não estaria obrigado a reencarnar. Então, eles poderiam reencarnar por vontade própria, geralmente atrelada a uma missão, como foi o caso do Cristo, que ele veio como missão, ele escolheu vir à Terra, ele não foi obrigado a vir, ele escolheu. Então, quando o espírito dessa evolução, dessa perfeição, escolhe, não é obrigado, escolhe vir à Terra reencarnado, ele vem geralmente ligado a uma missão e consciente de tudo que ele vai passar aqui na Terra, os sofrimentos, as dores, ele vem com essa consciência. Porque o nosso mundo, o nosso padrão de mundo envolve tudo isso. Por isso que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E quando eles vêm nessa condição, já como espíritos superiores, com missões que envolvem modificar o mundo, né, muitas vezes, que envolve muita gente, eles vêm conscientes, né, resignantes com relação a essas dores. Então, já falei tudo isso? Tá. Então, essas missões também são agregadas a nós, seres em evoluções. Nós também podemos escolher missões de acordo com a nossa evolução. Por exemplo, um pai tem responsabilidade de ajudar o filho a progredir. Uma mãe ajudar o filho a amar e a progredir. Então nós também temos a nossa missão de acordo com a nossa padrão evolutivo.
Então todos os seres que vêm à Terra, eles vêm com sua missão também. Todos nós temos nossa missão. A gente pode não ter consciência, que a gente não tem essa mente tão aberta e tão consciente, né, tão expandida para perceber a nossa real missão aqui na Terra. Mas nós todos temos uma missão. Então, existe uma relatividade nisso aí, né? Não é pelo fato de eu ser um espírito imperfeito que eu venho à Terra só para estar aqui de boa, fazendo o que eu quero. Não, nós temos os nossos compromissos. Nós temos o que a gente deve realizar aqui na Terra. E os espíritos de escola, que estão ali na sua consciência expandida, eles nos auxiliam para que a gente sempre encontre o nosso caminho, para que a gente cumpra nossas missões. E aí que é bonito o trabalho do anjo guardião. Ele está ali sempre ali nos conduzindo, nos orientando, para que a gente sempre consiga, né, que essa é a intenção deles, que a gente consiga ter êxito na nossa encarnação. Então, todas as inteligências concorrem para uma obra geral. Então, mesmo aqueles que ainda estão ali no início da evolução, eles têm um propósito que é para o bem maior, que é um propósito divino. Então, qualquer que seja esse grau atingido. E ele fala, por exemplo, uma coisa que nenhuma região é despovoada. Se a gente parar para pensar que num ser encarnado e perfeito existe um ser iluminado que anda de mão dadas com ele, então nenhum lugar é despovoado. Todas as regiões da Terra, do céu e do universo existem espíritos vivendo e convivendo uns com os outros, seja na erraticidade, seja no plano corpóreo. Então, os espíritos felizes, olha que interessante isso, eles se atraem pelas suas ideias e gostos e sentimentos. Então eles se aglutinam ali, eles são livres, podem viver em qualquer região do universo, mas eles se aglutinam de acordo com os interesses ou das atividades que eles estão realizando. E aí eles formam agrupamentos, famílias homogêneas de espíritos que trabalham em prol, pode ser de um planeta, né? Pode ser de um povo, pode ser de uma região do universo. Então eles vão ali trabalhando naquele contexto. E eles vão irradiando, né, todas as suas qualidades para essa região, mas sempre ali aglutinados. E aí, volta e meia nas suas missões, eles também podem se desprender desse grupo, realizar a sua missão, mas eles sentem a necessidade de voltar para esse grupo, para reportar a esse grupo o que ele fez lá. É como se fosse uma empresa, que o chefe delega, vá lá no setor tal e resolva isso. Aí você vai lá, resolve, e aí volta para o seu chefe e fala, olha, eu fiz isso, isso e isso. É mais ou menos assim. Então eles vão, e eles também voltam para esse agrupamento para se colocar, né, como é que ele coloca aqui? Para se congregar, esse termo que ele usou, com espíritos mais evoluídos do que eles para receber instruções. Então, quantas vezes a gente vê em alguns livros falando assim, fulano foi ajudar um casal que estava tendo muita briga, né? Um espírito benfeitor vai ali ajudar um espírito encarnado que estava tendo muita briga. Mas a situação que ele estava vivenciando ali iria além da sua capacidade intelectual, moral, e aí ele vai buscar orientação de espíritos mais evoluídos do que ele para ajudar aquele casal. Então eles sempre estão ali se agregando, indo para as suas missões e voltando. Então há esse movimento que é constante nessas esferas superiores. Aquela ideia de que é tudo parado, que é só tocando harpa, isso não é verdade para as esferas celestes. Então, destes últimos, porém, vêm para mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso, levando-lhes a consolação e a esperança. Então, nessa imensidade limitada, onde estaria o céu? Onde estaria o céu? Se existe essa convivência com espíritos de luz ao nosso redor, onde estaria o céu? Em toda parte. Em toda parte estaria o céu. É por isso que a gente vê, até no umbral
colônias iluminadas, de espíritos iluminados, trabalhando ali nas zonas umbralinas. Então o céu seria tudo. Se tivesse um céu só para Deus, morada de Deus, ele seria limitado. Então não tem explicação para isso. Então o céu está em toda parte. Em toda parte. É por isso que os espíritos falam sempre: eleve o pensamento, ore a Deus para que a gente possa sintonizar com as esferas superiores, com os espíritos benfeitores, porque eles estão do nosso lado. Agora cabe a gente sintonizar com eles. Diz que, quando diz, eleve seu pensamento para Deus, não é olhar para cima, é olhar para dentro de si próprio, porque Deus está dentro da gente. Exatamente. A energia, a intenção de Deus está dentro da gente. Não é à toa que as leis divinas estão dentro da nossa consciência. Ele não vem dizer, você tem que fazer isso. Ele não vem lembrando, está dentro de você. Você que procura ir lá buscar e estudar de novo, fazer tudo de novo, para que você aprenda. Com certeza. Então é isso, gente. É um tema muito interessante, teria muita coisa para falar, mas olha, para mim foi me deparar com esse tipo de pensamento, foi algo que me fortaleceu como ser humano, porque essa ideia de que Deus estaria numa esfera além do universo seria colocar Deus muito distante. Seria dizer assim: poxa, eu nunca vou alcançar Deus. Primeiro eu teria que ter uma nave gigantesca para poder viajar até Ele. Mas não, Deus está em toda parte. O céu está ao nosso redor. Então a gente precisa o quê? Sintonizar ali com nas nossas qualidades para poder elevar o pensamento e atingir esses espíritos para que a gente receba os ensinamentos deles. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Uma ótima noite. Muito bom, Robert.